eu acho que deu para você ter uma ideia do que seria a metodologia. O primeiro momento seria os alunos compreenderem o que é um sistema. E, a partir daí, nós começamos a fazer, no caderno mesmo, representações desses sistemas de acordo com os diagramas de causalidade. À medida que você constrói um sistema, você aprende muito sobre ele apenas desenhando aquele sistema. E vem a segunda fase, que é você analisar aquele modelo. E, a partir daquele modelo, você desenhar gráficos que representem o comportamento daquele modelo. E, finalmente, se for o caso e se disponível, levar aquilo para o computador. E o próprio aluno fazer o software dele, fazer a simulação e fazer um relatório, por exemplo, de conclusões que ele chegou através daquele trabalho que ele desenvolveu. Olha, Niro, a questão o maior problema que a gente tem aí realmente é uma linguagem que precisa ser toda modificada para ela chegar a ser apresentada para alguma escola, para ser apresentada como proposta para algum sistema de ensino, ou alguma escola, ou alguma regional. Né? Então, teria que ser uma apresentação que trouxesse exemplos dentro do universo da educação, né? Teria que ter muito bem definido qual seria a intencionalidade. Então, qual é a intencionalidade disso? Que o aluno aprenda a fazer gráficos? É isso? Não. O que eu entendi é que o aluno aprenda a analisar um sistema? Não, não é só isso. Isso é para quê? Em função da aprendizagem dele. Né? Em que isso pode contribuir com a aprendizagem dele. Então, assim, precisaria modificar toda essa a apresentação. Eu entendi que você usou parâmetros para mim, assim, só para eu ter uma ideia de como é que pode funcionar. É muito interessante, realmente, mas em nenhuma escola ou nenhuma regional de ensino que eu chegasse com uma apresentação que não tivesse muito claro qual seria a intenção do trabalho, né? Qual seria a intenção dessa metodologia, há uma resistência, haveria uma resistência, tá? Tem que ter uma definição muito boa dos parâmetros didáticos, tudo, né? Isso, de tudo isso, porque os professores, eles estão muito desconfiados em função dos golpes que estão recebendo, de tudo se justificar uma terceirização da ação docente, tudo se justificar, e não é bem assim, a gente não precisa ter todo esse medo, mas para não ter essa barreira quando vai apresentar uma novidade, é preciso que você inclua o professor dentro de qualquer possibilidade de novo trabalho. Então, em que isso contribuiria para o professor na função maior dele, que é promover a aprendizagem dos seus alunos. Outra coisa é definir, fechar o objeto, né, o local. Então, assim, para que aluno? Seria ensino fundamental? Porque são várias realidades bem diferenciadas. Né? É ensino médio que a gente pensa. Então, se é ensino médio, tá, a gente poderia usar isso dentro do ensino médio, de forma transdisciplinar, transversal, ou a gente poderia começar por alguma disciplina. Então, isso também tem que ficar claro. Se é transversal, se é dentro de uma disciplina, tá? Dentro da disciplina do ensino médio, qual a temática? Então, essas coisas, para ela chegar até a ser apresentada como uma proposta, mesmo sendo de um trabalho voluntário, isso tem que estar muito bem desenhado. Então, a primeira coisa que eu falo é isso. Era até bom que seus colegas tivessem para a gente ver isso. Outra coisa é adequar os vocábulos sempre ao português mesmo. Por mais que você entenda, seja a sua área, nem todo professor vai ter um conhecimento mínimo de inglês. Nós somos um país
de monoglota. Então, a gente boa parte dos professores são monoglotas. Então, a gente precisa também ter uma apresentação que todo termo em inglês ele esteja bastante explicado, para que o professor também não comece a ter rejeição por aquilo que ele já está se sentindo distanciado, tá? Então, as observações que eu faria, que eu anotei aqui, são essas, né? Primeiro, definir, fechar o objeto de atuação. Então, no ensino médio. Dentro de ensino médio, pensar se é um tema transversal de todo o ensino médio, e aí eu sugiro para vocês darem uma olhada na BNCC do ensino médio. Ela é nova, ela é recente, ela foi a BNCC do ensino médio. E dentro da BNCC do ensino médio tem 10 competências, ver se isso entraria dentro de alguma dessas competências. Entendeu? Analisar dentro das 10 competências do ensino médio, onde é que isso poderia contribuir, porque eu sei que os sistemas de ensino estão tendo dificuldade com com as novas diretrizes. A gente tem muita crítica às novas diretrizes, porque ele empobrece a parte propedêutica, que é o que a gente chama de conhecimento sistematizado das disciplinas tradicionais. Ele põe muita força numa profissionalização capenga, que não chega nem perto do que está sendo proposto, do que está sendo realizado dentro dos institutos federais. Então, assim, a BNCC ela não está sendo muito bem recebida, e tem razão de não estar, mas, por outro lado, é ela que está aí, nós vamos ter que engoli-la até 2022, se permanecer esse governo, vai ficar mais. E daí a gente precisa fazer desse limão uma limonada. E, de repente, via competências, trabalhando com transversalidade, você conseguiria apresentar ou fechar uma apresentação mais definida para isso ser aplicado dentro de um ambiente educacional, tá? E a outra observação é a questão da adequação do vocabulário na apresentação. Eu tenho uma preocupação muito grande, apesar da boa intenção de todo mundo, e a System Dynamic Society ela pede muito para a gente que a gente divulgue isso, para que leve, né, principalmente para os jovens, essa metodologia. Mas o maior comentário que existe em termos de dificuldades lá nos Estados Unidos, eu acho que aqui também, pelo que você acabou de me dizer, a primeira é a questão de tecnologia, de computadores disponíveis. Não estou falando em sequência, não. E a segunda é justamente a receptividade do professor a essa metodologia, porque ele vai ter que aprender uma coisa nova, ele vai ter que estudar muito. Não é uma coisa tão simples assim. Claro que modelos mais simples não é tão difícil de se aprender, né? Mas é uma metodologia que traz algum tipo de dificuldade, sim, porque é uma linguagem nova, que ainda está em crescimento aqui no Brasil, agora que começou a acelerar mais um pouco, mas no âmbito assim do ensino superior e de pós-graduação, né? O ano passado, eu peguei 4 alunos para fazer uma coorientação, porque eles começaram a trabalhar com essa metodologia, mas com sistemas mais complexos. Claro, foram 2 de mestrado e 2 de doutorado, e eles empacaram, tá? Então, eu trabalhei como uma espécie de orientador deles, para que eles conseguissem terminar. Eles não tinham uma experiência necessária. Então, isso pode ser um fator. Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar a fazer esses mapas, eu tinha dúvidas e muitas dificuldades, né? Então, o professor tem que assimilar isso primeiro, poder passar.
E em termos de uma abordagem transversal, eu acho mais complexo ainda. Seria o ideal, mas aí ela vai envolver uma série de disciplinas e uma série de professores, tá? Que teriam que trabalhar muito coordenados, né? Para que isso gerasse resultados. Então, eu tenho esperança assim de encontrar um professor ou uma professora que aceite e que tenha interesse em aprender e aplicar esse trabalho, né? E talvez até fazer uma coisa aí, uma tentativa de avaliação em termos de mensurar duas turmas, né? Pegar como se faz em ciência mesmo, né? Tem uma turma de referência e a turma que a gente está fazendo a experiência e observar resultados. Só que aí também tem uma série de parâmetros subjetivos, né? Porque nunca uma classe de alunos pode ser totalmente comparada a outra sem levar em consideração vários outros parâmetros aí. Mas eu acho que está bem compreendido. Você deu dicas muito boas. Eu queria... Outra coisa importante, assim, é que o momento não é propício. Para a rede pública, não. Nós estamos num momento muito complicado, que é o da pandemia, com parte dos alunos. Só no DF nós estamos com 125 mil alunos sem acesso a nenhuma tecnologia. Nós somos mais de... somos 600 mil, mais ou menos 600 e poucos mil alunos. Então, assim, é um momento muito complicado para você fazer uma proposta dessa. Não é jogando água fria, mas é porque realmente os professores estão sobrecarregados, eles estão trabalhando mais do que tiveram que investir em internet, tiveram que investir em... É um absurdo, porque quando eu trabalhei com educação à distância, tinha um sindicato obrigava a empresa a me dar tudo. Eu trabalhei na IEC, ela me deu o computador, pagava minha internet, etc. Eu fiquei surpreendido com isso. Pois é, e daí esse momento não é um momento propício, né? Eu aposentei agora dia 15, mas eu ainda estou fazendo muito trabalho ainda, ajudando, porque eu estava com a formação de professores e gestores, né? Eu voltei do Sebrae, e aí eu estou com, assim, ainda estou comprometida, né? Uhum. Com eles, mas eu não sentiria firmeza agora de colocar uma proposta dessa. Em tempos de normalidade, eu colocaria. Eu adequaria toda essa apresentação, pensaria dentro ou de uma disciplina, um componente curricular específico, ou dentro de uma transversalidade, até visualizo escolas que receberiam com boa vontade. Entendeu? Que legal. Eu ia perguntar para isso, se você teria alguma indicação. Agora, o que você falou realmente é preocupante, porque não é só o momento atual, mas eu vejo também o pós-pandemia, porque não vai ser um retorno ainda à normalidade, eu acredito, né? Os alunos vão voltar para a sala de aula e está tudo bem e tal. Eu acho que vai ter que se recuperar muita coisa que foi perdida nesse período. Os professores ainda vão ter muito trabalho, né? E talvez isso tenha realmente que se aguardar bem mais. É isso. Enquanto isso, estou se adequando a uma linguagem mais educacional. É isso. E preparando, tá bom. Eu fico muito feliz, né? Não estou te dispensando, não, mas eu não queria tomar muito do seu tempo. Fico muito feliz de ter te visto, né? Você é uma pessoa que eu admiro pra caramba. Oh, coisa boa. E foi, assim, fantástico, porque você deu dicas, assim, muito legais que eu vou passar para o pessoal,
vai ser um baldezinho de água fria, mas é a realidade, né? Então, a gente sim vai se empenhar, né, de desenvolver esse trabalho, e tem que ver uma coisa, que é uma questão cultural também. O Jay Forrester me deu um DVD, eu tenho aqui montes e montes de exercícios de todas as matérias, não sei o que, etc. Mas eu não sei se isso se adequa, como você falou, à realidade do ensino aqui no DF ou no Brasil, né? Porque são concepções bastante diferentes, né? São É realidades isso. bastante diferentes, né? Olha, então eu te agradeço, te desejo tudo de bom, que você aproveite aí sua aposentadoria Aposentadoria. bastante. Não parei de trabalhar um minuto ainda, porque eu Pois estava com formações agendadas dentro das escolas e eu não tive coragem de cancelar nenhuma. vai para os States no fim do ano? Junho, não Não? vou, não vou. Eu estou com passagem comprada, estava comprada para o final do ano, aí está comprada agora, foi adiada, eu adiei já para junho, para ficar com os meninos, porque quando eles estavam na Europa, eu ia, mas eu ainda não fui nenhuma vez para os Estados Unidos. Então, o João casou com a minha nora, que ele já namorava e tudo, Ah, é? e assim, montaram Ele está com casinha em quantos anos, Ítaca. João? O João faz 29 mês que vem e o Arthur fez 26 mês passado. Ah, e daí exatamente praticamente da idade do Rafael e da Carol. Rafael tem É, 29, Carol tem... eu lembro que era mais ou menos a mesma idade. E daí, eu não quero ir nesse momento de pandemia, vai ser o primeiro ano que eles não vêm também, que eu não trago, porque todo Natal eles vêm, eles gostam muito de estar aqui, Natal e Ano Novo, um pouco de janeiro, né? Que Uhum. acaba que vai para a praia, se livra um pouco do frio, mas esse ano eles não vêm. A orientação dos orientadores é que, mesmo que liberem os aeroportos, eles não venham, porque podem ser fechados a qualquer momento para o retorno. Isso aí torna a coisa fica grave, né? Porque tem esse segundo momento da pandemia aí, que a segunda onda, né, está afetando já vários países aí. E a gente não sabe quando isso vai terminar. Mas então tá, Vânia. Olha, Beijo grande. beijo grande para Tomara que eu tenha você. contribuído, nem sei, porque realmente assim, não é a minha, Contribuiu e não é a muito, minha, não é a minha expertise. porque a gente estava totalmente cru, entendeu? Sem nenhuma referência. Então, assim, foi uma grande contribuição, grande mesmo. E se você quiser uma hora conversar com mais gente e tudo, e quiser, eu falo, sem problema nenhum. Que bom, te Tá bom? agradeço muito mais uma Fico à vez. disposição. Tá bom. Tá bom? Beijo grande. Beijo. Tchau. Tá, tchau.